Ni hao, pessoas que sabem a diferença... Oh, meu Deus. Ni hao, pessoas que sabem a diferença entre sionismo e antissemitismo. Tudo bem com vocês? Que aí, vocês estavam com saudade do professor Rock? Tava com saudade? Ele foi nesse podcast ontem do Fala Glauber. Inclusive, eu já fiz um react do podcast do cara lá que diz que a China criou os homens cinza. E o Rock tá lá, né? Naquele jeitinho de sempre. O noticiário presenteou o nosso encontro, porque deu uma baita pauta pra gente aí, né? A fala do Lula não caiu bem. Não caiu bem pra quem? Nada bem. E parece que... Não caiu bem pra quem? Tá mantendo ainda o discurso Mas dele. claro, Por favor, contextualiza a gente aí. Ele tá subindo o tom, né? Parece que ele vai subir o tom. Ainda bem, né? Demorou demais, né, pro Brasil subir o tom. Inclusive, o Lula já chamou o embaixador brasileiro em Israel e falou tchau, né? O Lula, assim, né, ele Lá vem. tem as falas dele totalmente destrambelhadas, descontextualizadas. Os políticos populistas, eles têm uma tendência a usar da retórica, assim, indiscriminadamente, né? Então, assim, lembrando que o Rock também é político, né? Ele era deputado e foi candidato de novo e não foi reeleito, até por isso que ele está com bastante tempo sobrando. E ele fala de discurso destrambelhado e etc. Esse é o cara que está há um ano repetindo a ladainha de balão espião chinês, quando nem os Estados Unidos falam mais disso, né? Quando nos Estados Unidos o próprio Pentágono já falou que o balão não gravou nada a partir do momento que sobrevoou os Estados Unidos, que não era espião nem nada. Mas esse cara está dizendo que o Lula faz fala destrambelhada. fala qualquer coisa, fala do ponto de vista mais inflamado, mais exagerado. E, assim, né, quando você está no campo da política populista, você precisa mexer com as paixões, então você precisa falar coisas de muito efeito. Vídeos do Rock, né? Porque é isso que ele faz. Ele está literalmente dizendo o que ele faz nos vídeos dele. Então é um pouco da metodologia dele. E ele tem feito isso desde que ele voltou, né? Desde que ele está na presidência, ele tem falado um monte de coisas aí que não fazem sentido algum e que são muito ruins. Pra quem? Só que essa eu entendo que ele passou, foi além, assim, ele foi muito, muito mais infeliz e ele traz muitos problemas para o Brasil. Vamos lá. Que problemas? Ele foi muito infeliz no quê? Porque Israel está cometendo um genocídio contra o povo palestino? As pessoas ficam questionando, que problemas, então vamos sancionar Vamos lá, o Brasil, que problemas? Conta pra nós. Tecnicamente não vai acontecer nada. Esse cara é uma comédia mesmo, né? Ai, cara, Por quê, né? Em 2024 tem gente dando moral pra esse careca. O cara fala que isso vai trazer problemas para o Brasil. Vai trazer uma série de problemas, mas tecnicamente não vai acontecer nada. Meu irmão, 2 minutos do discurso tá parado. Porque, assim, cada país fala o que quer, se alia com quem quer, se aproxima de quem quer, escolhe que mundo quer estar. E o problema é que o Brasil, com essas posturas do Lula, se direciona, se encaminha para estar do lado de um tipo de países. Conta pra nós. São ditaduras, são líderes autocráticos, são grupos terroristas, como o Hamas. Isso é muito ruim para o Brasil. Primeiro porque essa não é a nossa história. Esse não é o nosso DNA, essa não é a nossa essência, nem da sociedade, nem do sistema político, nem do sistema de governo, e nem de... O Lula fez essa declaração para ficar do lado do povo palestino, não para ficar do lado do Hamas, que ele já criticou, inclusive, né, já desde o começo desse genocídio, não para ficar do lado de ditaduras, mas para ficar do lado do povo palestino. O Rock, ele pega essa declaração do Lula e ele começa a encher de linguiça para parecer um negócio muito pior. E isso vai acabar no antissemitismo. Quer apostar quanto? Que eu não assisti isso aqui ainda, mas quer apostar quanto? Que daqui uns 15 segundos, mais ou menos, ele vai falar que o Lula foi antissemita. Nada que o Brasil faz. Claro que nós temos 1 milhão de defeitos e problemas e falhas, mas ainda assim a gente está sempre caminhando numa direção e a gente acredita numa coisa. A gente acredita em liberdade de expressão, a gente acredita tu não acredita em nisso. democracia, em direitos individuais, em resolução pacífica. Mano, tu literalmente baba ovo dos Estados Unidos. Então, dessa forma, não tem como, né, tu defender a política internacional dos Estados Unidos e etc. E ser a favor de liberdade de expressão e resolução pacífica das coisas. As duas coisas não tem como. Ou tu apoia os Estados Unidos ou tu apoia a liberdade de expressão e resolução pacífica. De problemas e conflitos. Então,
quando o Lula faz isso, ele contradiz, ele contraria, ele quebra o que o Brasil Não, cara. Não o que ele quer. Ele faz isso pensando na ideologia dele, no discurso que agrada uma parcela do eleitor dele. E ele tenta pautar a discussão de um jeito que ele acha que vai, enfim, mexer com as emoções dessas pessoas mais. Só que isso é muito ruim. E essa fala última ele compara o que está acontecendo em Gaza, a guerra de Israel contra o Hamas, como o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista do Hitler cometeu um genocídio, o Holocausto contra os judeus. E assim, tem vários problemas com essa fala. Eu diria que um deles é você acusar Israel daquilo que os judeus sofreram. Mas peraí, não pode? Eu errei os 15 segundos, né? Mas daqui a pouco vai chegar lá. Não pode acusar Israel de fazer, quando Israel está literalmente fazendo o que os nazistas fizeram. Guardadas as devidas proporções, né? A gente não tem campo de extermínio, né? Não chegou nesse nível ainda. Mas tem políticos de Israel tratando os palestinos como insetos, assim como os nazistas faziam, falando em exterminar a população da Palestina, assim como os nazistas faziam. Israel literalmente manda a população palestina evacuar para certas áreas e depois bombardeia e atira nessas áreas. Matou dezenas de milhares de crianças. Então, assim, é um absurdo. É um absurdo, para não dizer outra coisa pior, o Rock defendendo Israel até esse momento, né? Depois de tudo que a gente viu. O Rock teve aquele vídeo, quando Israel atacou o hospital, o Rock foi lá, não, gente, veja bem, e não tem provas de que Israel atacou esse hospital. Israel atacou mais de 30 hospitais até agora. Vocês acham que o Rock fez algum vídeo falando, então, gente, aquele hospital Israel não atacou, mas esses outros 30 aqui, realmente Israel atacou? Não fez. Por quê? Por que será? Ele tem uma think tank no Brasil, né? Por que será? Então, isso é muito grave. Isso tem um peso maior. Porque quando você quer ser antissemita no nível mais... Levou 20 e poucos segundos, quase 30. Sabia que ele vinha com essa coisa de antissemitismo. Gente, acusar o Estado de Israel de ser genocida, de ser criminoso de guerra, não é antissemitismo. Tá? São duas coisas completamente diferentes. O mais agressivo de todos, essa é a tática utilizada. É isso que você faz. Você vai lá e fala que Israel ou os judeus são nazistas. Fazem coisas que os nazistas fizeram com eles. Isso é muito violento para os judeus e para os israelenses. Isso é uma agressão tremenda, porque é um genocídio com 6 milhões de judeus mortos, e um dos genocídios talvez piores da história da humanidade. O genocídio já é uma catástrofe, mas o genocídio como o Holocausto, ele vai além. Pelo nível da violência, pela maneira como foi arquitetado, como foi desenhado, como foi executado. Israel literalmente arquitetou toda essa história, todo esse ataque para limpar a região de Gaza, mas está tudo certo, né? E quando o Lula faz isso e chama Israel, né, ou diz que Israel está cometendo algo igual ao que os judeus foram vítimas, ele está partindo para uma agressão muito direcionada e é uma fala extremamente antissemita. Isso é mentira. De novo, isso é mentira. Porque o Lula não está atacando os judeus. O Lula está apontando o que o governo sionista, colonizador safado de Israel está fazendo contra a população palestina e não a população judia do mundo inteiro. Então, o que o Rock está fazendo, o que o André Laich está fazendo, o que esses propagandistas fazem olha só, estão acusando a gente de um crime. Isso é antissemitismo. Não é verdade. Como se judeus não pudessem cometer crimes. Né? Como se eles fossem, assim, uma raça superior e que estão acima de qualquer coisa. Né? E não é verdade. Então, eles usam isso como um escudo de você está apontando o dedo para a gente, isso é antissemitismo. Então, ele começa ali acertando, né, atacando um dos lados, no caso Israel e os judeus. Mentira. E provocando uma reação, óbvio. Mentira que ele não atacou os judeus. Mentira. Eu nunca espero a honestidade do Rock, né? Porque isso é desequilibrado, isso é exagerado. Tem 52 países nesse momento assinando documentos na Corte Internacional Penal contra Israel. Então não é uma parada isolada. O Brasil, inclusive, não é nem o primeiro país a querer cortar relações diplomáticas com Israel, sabe? Eu só acho que talvez seja o maior, né?
Mas não é um negócio isolado. Não é como se só o Brasil estivesse fazendo. E se fosse só o Brasil, ainda estaria certo. Acho que um ponto importante, que talvez isso não sei se é óbvio para todo mundo, e eu até gravei um vídeo hoje falando disso, essa fala do Lula não é verdadeira. Isso não é uma questão de opinião. Aí é uma questão factual. Não existem campos de concentração em Gaza. Gaza é literalmente um campo de concentração a céu aberto. E quem definiu isso foi um historiador do Holocausto. Não existe câmara de gás em Gaza. Não existe extermínio sistemático. Isso não existe mesmo. De palestinos só porque eles são palestinos. Isso existe. Isso existe. Ontem estava rolando um vídeo de uns caras, tipo um caveirão, né, um tanque de guerra, sei lá como é que chama esse tipo de carro, e eles testando uma arma de sniper por controle remoto, não há um palestino aleatório na rua. Existe, assim, eliminação sistemática de palestinos. Tem criança palestina presa, sei lá, centenas de crianças palestinas presas em Israel por jogar pedra em tanque de Israel. Existe eliminação sistemática. Existe hoje um processo na Corte Internacional Penal dizendo que há um genocídio acontecendo na Palestina, pelas mãos do governo de Israel. Nenhum dos elementos que constituíram o Holocausto estão presentes ali dentro. Mentira. Então ela não é verdade. Inclusive, eu sou obrigado a parar o rock 500 vezes porque eu lembrei de outra coisa. Inclusive a ONU, né, define lá o que é genocídio, o que precisa para encaixar. E tudo encaixa. Então, sim, Rock, pelo amor de Deus, né? O cara que diz que trabalhou na ONU. Não é uma fala verdadeira, apurada, correta, precisa. Ela é uma fala exagerada, genérica, inflamada. Disse o cara que falou que a China usa balão para fazer espionagem. Cheia de retórica. Uma retórica que ofende, que machuca os judeus de Israel. E uma retórica que ela põe lenha na fogueira. Não machuca judeu nenhum, cara. Só machuca os dodói propagandistas como vocês. Então, ele põe uma lenha na fogueira numa situação muito complexa e muito complicada. A guerra, né, toda guerra, ela não é um ambiente agradável, não é um ambiente simples nem fácil. E quando o Lula vai lá e escolhe botar lenha na fogueira, ele tá potencializando a situação do conflito, de alguma maneira. E aí, muita gente, né, olha e pensa, pô, se o presidente está falando isso, talvez tenha algum sentido. Óbvio, né? Se o presidente da República fala alguma coisa assim, talvez faça sentido. Mas por que faz, né? E lembrando que guerra é quando tem dois lados lutando, né? O que está acontecendo hoje, de novo, é um genocídio. É Israel invadindo a faixa de Gaza e eliminando a população palestina, porque esse é o plano deles. Não tem um exército palestino revidando. Não existe. Tem literalmente o governo de Israel bombardeando caminhão de suprimentos da ONU, porque a ONU é o Hamas. Porque a gente viu que tem funcionários da ONU trabalhando por Hamas. E não tem prova disso, não existe prova. Então, é isso que acontece. E não pode ser mais em verdade isso. A discussão mesmo se o que está acontecendo em Gaza é um genocídio, ela é uma discussão trazida por aqueles que são inimigos e rivais de Israel. Ah, quem? Tipo a Espanha, a África do Sul, que estão lá no processo da Corte Internacional Penal? A África do Sul é inimiga do Estado de Israel? E ok, né? Se é um inimigo, você vai falar que o seu inimigo é o pior do mundo. Quem que é o inimigo? Só que esse assunto foi trazido para o Tribunal Internacional de Justiça. A África do Sul trouxe esse caso. É o inimigo, quando a África do Sul trouxe o caso, o Brasil apoiou a África do Sul. E os juízes do tribunal vieram a público com uma conclusão, não é uma conclusão final, mas eles não disseram que existe um genocídio. Não disseram. Então, o órgão internacional suposto, que foi provocado para se manifestar em relação a isso, não disse que é um genocídio. Quanto mais dizer que é o pior de todos os genocídios que já existiu, que foi o Holocausto. Ah, óbvio que foi o Holocausto, né? Porque eu duvido muito, assim... É um negócio de medir, né? Mas comparar genocídio é um negócio complicado. Mas se a gente for falar em número de mortos, só que na Índia, os britânicos mataram mais de 100 milhões. E foi sistemático, campo de concentração, com fome. Na África, no Congo, só no Congo, a Bélgica matou 15 milhões. Então, se a gente for falar assim, só em número de mortes, para comparar essa parada absoluta, não é o pior. Então, assim, nem isso, o Lula, né, ele busca fazer isso, assim, ou ele é um grande antissemita. Mentira, né? Ou ele simplesmente não entende o que ele fala. Ou tu é só desonesto, né? Como sempre.
não está preocupado com as consequências das falas dele, ou ele acha que a ideologia que ele acredita ou defende permite ele transitar e falar qualquer coisa que está tudo bem, porque o outro lado é Israel, que é aliado dos Estados Unidos, então eu sou anti-americano porque eu sou de esquerda. O Tribunal Penal Internacional mandou Israel seguir algumas coisas, né? Inclusive as regras por causa de genocídio, limpeza étnica, etc. Israel falou, não vou seguir nada. Sabe por que Israel falou que não vou seguir nada? Porque nas costas deles tem os Estados Unidos bancando. E aí o que aconteceu? O Brasil falou isso aí, né? O Lula falou que é um genocídio que está acontecendo, chamou o embaixador de volta, tipo, tchau Israel. Os Estados Unidos agora estão desenhando um cessar-fogo, porque o mundo inteiro está caindo em cima. Então, assim, eu não vou dizer que tem dinheiro envolvido nisso aí, né? Porque aí eu teria que provar. Mas é 2024, com a quantidade de prova que a gente tem, de vídeo, etc. O Rock defendendo Israel e dizendo, não, porque chamar genocídio é antissemitismo, né? E os Estados Unidos representam o capitalismo, e eu represento o comunismo, ou as ideias do comunismo. Então, olha o nível da maluquice dizer que o Lula representa o comunismo. Nossa, cara, 2024, Rock, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Dizer que o Lula representa o comunismo. Do outro lado, eu só ganho o apoio da minha torcida. Que é isso, cara? Parece o Nando Moura, tá cara. Tudo bem. Então, essa é uma visão. Só que eu vou mais longe ainda. Eu diria que o que o Lula fez não ajuda os palestinos. Vai ajudar. E assim, não ajuda de várias maneiras. Do ponto de vista de uma guerra... Não tem uma guerra rolando, né? De novo, não tem. Você só consegue a solução dela quando os dois lados querem achar a solução. Isso é mentira, porque o Netanyahu já falou que eles não vão parar, mesmo que eles achem todos os reféns, que eles não estão nem aí para os reféns, inclusive as famílias dos reféns já disseram isso, né? E o Netanyahu já disse que não faz diferença se o Hamas quiser um acordo de paz. O Israel não vai parar. Então o que o Rock já está falando agora é mentira. Então se você quer se colocar como um mediador, alguém que vai trabalhar para achar a solução num conflito entre povos, nações, o que você tem que fazer? Você tem que se mostrar confiável para os dois lados. Se você realmente está preocupado em acabar com a guerra. Sim. Se você está preocupado em tomar lado, tá tudo bem. Você escolheu tomar lado. De um lado só vai estar contigo, o outro vai... Isso, Rock. E aí você não vai acabar com a guerra. Não. Rock? A ser que um dos lados vença. Porque tem dois jeitos de acabar com a guerra. Ou os dois lados chegam num consenso, num acordo, ou um dos lados vence. E aí acabou a guerra. Não tem três jeitos. São dois jeitos. Ou os dois se matam. Se você quiser trabalhar para que os dois cheguem num acordo, você precisa ter a confiança dos dois lados. De novo, o Netanyahu já falou que não tem acordo. Inclusive, nesse momento, já estão construindo uma área no Egito para mandar esses refugiados todos para lá. Porque esse sempre foi o plano de Israel. Então, tudo que o Rock está falando aí é baboseira. É groselha. Diminuir, atacar um dos lados, você já perdeu a confiança. Então, você não pode se colocar como um mediador. Você não vai ser uma pessoa, uma liderança que vai trabalhar para o fim dos dois lados. Se você escolheu o lado, então parece que você quer que a guerra acabe pela uma outra via. Que é o quê? Da vitória do lado que você escolheu. Que guerra que vai ter vitória dos palestinos quando os caras não têm um exército, Rock? Pelo amor de Deus, cara. E aí, se você então está defendendo tanto os palestinos e você quer acabar a guerra pela vitória dos palestinos, você tem que estar disposto a lutar. E a pergunta que assim, nada faz muito sentido. Difícil a resposta é: o Brasil está disposto a entrar em guerra contra Israel? Nossa, cara, nada faz sentido nessa conversa, Rock. Pelo amor de Deus, cara. Israel para salvar e defender nada os faz palestinos? Sentido, cara. Nós não estamos discutindo se a guerra é justa ou não. O ponto aqui não é isso. Antes que as pessoas comecem, mas então, tipo, você está dizendo... Não, assim, óbvio, né? Porque se a gente for entrar nesse mérito mesmo... Nós não entramos nessa discussão. Claro que nunca vai entrar nessa discussão. Aqui, como é que uma guerra acaba? E tem duas maneiras. Discussões de justiça da guerra são outro tipo de discussão. Eu não estou dizendo que elas não devam estar na pauta. Sim. Mas para a gente entender o que está em jogo na fala do Lula, nós temos que entender na prática. Tá bom, o Lula quer que a guerra acabe por uma questão de justiça, porque ele acha que o povo palestino merece isso. Bom, se nós vamos trazer os elementos de justiça, nós vamos ter que... Não, isso aí, tudo que o Rock está falando agora, eu já vou parar por aqui porque eu preciso comer, é lucubração da cabeça dele, né? É lucubração da cabeça dele. Não, porque se o Lula está falando isso é porque ele quer que Israel vença, Palestina vença a guerra, porque não sei... Não, o Lula só quer, pelo amor de Deus, um cessar-fogo e parem de matar os palestinos e deixem os palestinos viver.
É só isso, cara. É o que boa parte do mundo quer, o que o mundo não branco, né, quer. É só isso. De mais tarde eu vou ver, assim, infelizmente, né, não sei se vocês têm a coragem de ver, o resto desse podcast, para ver se ele fala alguma coisa de China, mas assim, eu não espero a honestidade do Rock, né? Ainda mais quando o assunto é Israel.